alguém que ache viável, que ache normal uma pessoa que está à margem da sociedade cometer um crime, que está preso, possa decidir o futuro do país através do voto. Com relação ao auxílio reclusão, nós estamos falando, cerceando o direito do auxílio reclusão para os líderes de organizações criminosas que vão cumprir pena direta no sistema penal federal. Não é justo que a população pague um auxílio reclusão que passa de R$ 1.800, ou seja, paga mais do que o salário mínimo para um trabalhador, do que é o valor pago recebido por um trabalhador que trabalha 30 dias no mês, para um indivíduo que é líder de organização criminosa. Olhem só, pessoal, a cara de pau e hipocrisia do ex-secretário de São Paulo e deputado Guilherme Derrite. Vocês viram o que ele falou aí, não é possível que alguém que esteja preso como chefe de organização criminosa querendo ditar as regras do país. Essa foto aí dele com o Flávio Bolsonaro foi que ele foi visitar o Bolsonaro condenado por chefe de organização criminosa e atentado de abolição do Estado de Direito. E ele foi lá pedir orientação, pedir para ser candidato a senador em São Paulo. O Bolsonaro, condenado por chefe de organização criminosa, ele vai ouvir, inclusive, palpites da política de São Paulo e da política nacional e da votação do plano ridículo que eles aprovaram na Câmara de antifacção, que protegeu as betes e que não é um plano que é 100% como deveria ser, não, para pegar os ricos de colarinho branco. Que o primeiro foi desmoralizado, o primeiro relatório que ele fez, e agora parece que ele deu uma mexidinha aí, e o PT mordeu a isca, inclusive a Gleisi Hoffmann orientou para que votasse a favor, o que é um absurdo. E é por isso a baixa popularidade do Lula e do PT, porque eles são eleitos pela esquerda e querem governar para a direita, para centro-direita, e ignoram quem os elegeu. E o Hugo Mota, que finge ser aliado, e o Lula também, como esse H, manteve esse cara na relatoria do plano antifacção, que o cara relator de um plano desse vai no presídio consultar um condenado como chefe de organização criminosa. Ah, mas ele é inocente, foi perseguido, não sei o que. Isso para furar, não importa. O que importa é a realidade. A realidade esmaga qualquer fantasia, como eu sempre digo. Ele tentou abolir o Estado de Direito, tentou dar golpe, planejou o assassinato de ministro do Supremo e do presidente eleito, e ele, como representante de força policial, é um ex-policial, ex-secretário de Segurança e relator de um projeto contra o crime organizado, como ele mesmo disse no vídeo, falando contra a pobre. Ele quer cortar o direito do auxílio à reclusão dos pobres. Mas ele deveria citar no plano antifacção, por exemplo, de um político que for condenado como chefe de organização criminosa perca essa aposentadoria gorda que nem o Bolsonaro tem, que é pago pelo dinheiro público também do povo brasileiro. Isso ele não se incomoda, ele não citou. Recebe quase 100 mil de aposentadoria o Bolsonaro acumulando aposentadoria. Um trabalhador rural não pode acumular aposentadoria, inclusive tem trabalho, se a esposa for aposentada, dá maior trabalho para você pegar uma aposentadoria do salário mínimo quase morto de velho. E esses ex-presidentes, que nem o Lula, o Bolsonaro, o Collor, o Sarney, acumula várias aposentadorias como parlamentar, como presidente, como isso ou como aquilo, como militar ou como sindicalista, enfim. O que é um absurdo. Deveria também ter um teto dessas aposentadorias. Se você está nativo, que nem o Lula é presidente, ele não recebeu um centavo de aposentadoria, recebeu salário, está trabalhando, não está aposentado. Se o cara não está trabalhando, recebe uma aposentadoria. Você quer qual? Tem 3 aposentadorias gordas, escolha uma e recebe uma. Mas isso não incomoda ele. O Bolsonaro ser condenado como chefe de organização criminosa e tudo que ele fez contra o país não incomoda ele. Mas ele está falando aí, o cara condenado está à margem da lei, o Bolsonaro também está à margem da lei e ele foi visitar. A mesma coisa que eu falei do presidente da CPI, que deveria ser um cara imparcial, que está investigando um escândalo do INSS que começou no governo Bolsonaro, e ele foi visitar o Bolsonaro, pediu orientação na Papudinha, e perdeu toda a autonomia, a comissão perdeu o foco e perdeu a moralidade. Deveria ser tirado da presidência da comissão, assim como ele não deveria relatar um plano antifacção se ele vai visitar um cara condenado por organização criminosa na Papuda. Então, a direita tem sempre essa hipocrisia, né? Esse tom grosso deles aí é contra o pobre na periferia. Eles querem que a polícia vá matar o pobre na periferia, que ele não tenha direitos humanos, que ele não tenha nada. Agora, quando é um Braga Neto,
um Bolsonaro, um do colarinho branco. Não, aí o direito de defesa, aí o ministro está perseguindo, aí a polícia está perseguindo. Quando é um rico, eles mudam o tom na hora, porque eles são brancos, eles vêm da elite, eles nunca moraram na periferia, e por isso que eles só defendem o colarinho branco. E aí o PT da Câmara também, que é formado por um monte de hipócrita, o PT da Câmara é centrão. Ele tem esses papos furados nas redes sociais para dizer que são contra o bolsonarismo e tal, mas eles são centrão. Fizeram protesto. O PT fez protesto aí para dizer que estava contra, sendo que a Gleisi orientou eles a aprovarem o projeto. Aí depois vão com bandeira, né, para fazer vídeo para rede social, para tirar foto, fazendo L. Mas o PT da Câmara é outro PT hipócrita. Assim como atuaram mal na CPI, tomaram uma rasteira lá dos bolsonaristas, na Câmara também, eles depois de aprovar, eles vêm com essa lorota de tirar foto e fazer vídeo, sendo que a Gleisi e o Lula e o Rui Costa, que é outro centrão, é PT centrão, um dos piores ministros da Casa Civil, um dos piores governadores da Bahia, que é o que piora o governo Lula. Você vê que o governo Lula vem lançando projeto. É pé de meia, é pé disso, é pé daquilo, extravagando a dívida pública e não consegue melhorar a popularidade, porque tem péssimos ministros. O Lula só é bom na área da economia, da fazenda. Tirou da fazenda, Rui Costa, péssimo ministro, Gleisi Hoffmann, péssimo ministro. A maioria dos ministros são ruins, escolhidos aí da direita, do União Brasil, do MDB, do não sei o quê. Ele foi eleito pela esquerda, governo para a direita e para o centrão, e por isso amarga a impopularidade, porque é um governo que erra muito, fala merda o tempo todo, vive passeando com a janja para cima e para baixo, coisas inúteis que não rendem um voto, e deixa de resolver as coisas aqui dentro. Por isso que a popularidade deles são baixa, porque são hipócritas. Mesma forma que o bolsonarismo é hipócrita, o petismo também é. O Lula e o Bolsonaro são faces da mesma moeda, aliás, eles são iguais. Só usam metodologia e ideologias diferentes porque querem um público de votos diferente, mas eles são iguais.